Fala galera, Bruno Duarte aqui na área com mais um vídeo para vocês. Você sabia que o autismo vai muito além do estereótipo? No vídeo de hoje vamos mergulhar nesse universo, desmistificando conceitos, abordando sinais, diagnósticos e mostrando como podemos construir uma sociedade mais inclusiva. Se você tem um familiar no espectro ou simplesmente quer entender mais sobre o assunto, esse vídeo é para você. Então não esqueça, ative o sininho, compartilhe e se inscreva no canal e não perca essa conversa essencial. Então, sem perder tempo, solta a vinheta que nós temos muita coisa para falar. O transtorno do espectro do autismo, o TEA, abrange um grupo de desordens do desenvolvimento neurológico que se manifestam desde o nascimento ou início da infância. Entre essas desordens estão o autismo infantil precoce, o autismo infantil, o autismo de Kenner, o autismo de alto funcionamento, o autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, o transtorno desintegrativo da infância e a síndrome de Asperger. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a DSM-5, que é uma referência global para esse diagnóstico, indivíduos dentro do espectro podem apresentar dificuldades na comunicação social ou na interação social, que podem incluir desafios na linguagem verbal e não verbal e na reciprocidade emocional. Além disso, eles podem apresentar padrões de comportamento restritos e repetitivos, como movimentos estereotipados, interesses fixos e reações hipo ou hipersensíveis a estímulos sensoriais. Embora todos os indivíduos com autismo compartilhem dessa dificuldade, a intensidade e a manifestação dos sintomas variam de uma pessoa para outra, resultando em experiências únicas. Embora frequentemente se refira ao autismo como uma condição infantil, devido ao seu diagnóstico comum em crianças e até mesmo bebês, esses transtornos são permanentes e persistentes ao longo de toda a vida da pessoa. As origens do transtorno do espectro autista não são completamente compreendidas e a pesquisa científica tem se dedicado a investigar a predisposição genética, examinando mutações espontâneas que podem ocorrer durante o desenvolvimento do feto, além da transmissão genética de pais para filhos. Contudo, já existem indícios de que os fatores hereditários seriam responsáveis por apenas metade do risco de desenvolver o TEA. Fatores ambientais que afetam o feto, como estresse, infecções, exposição a substâncias tóxicas, complicações na gestação e desequilíbrios metabólicos, teriam uma influência equivalente na probabilidade do surgimento do transtorno. O TEA impacta o comportamento das pessoas e os primeiros indícios podem ser observados em bebês com poucos meses de vida. Em geral, uma criança dentro do espectro, ela apresenta os seguintes sinais: dificuldade nas interações sociais, como manter o contato visual, expressar emoções por meio de expressões faciais e gestos, fazer amizades, problemas de comunicação, com tendência ao uso repetitivo de linguagem, dificuldade em iniciar e sustentar uma conversa, alterações no comportamento que podem incluir manias, apego excessivo a rotinas, ações repetitivas, interesses intensos por temas específicos, dificuldade na imaginação e sensibilidade sensorial, que pode aumentar ou diminuir. O DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, classifica esse distúrbio como espectro devido à sua manifestação em diferentes intensidades. Um indivíduo com um diagnóstico de grau 1 de suporte apresenta dificuldades leves, que geralmente não impedem de estudar, trabalhar ou se relacionar. Já uma pessoa com grau 2 de suporte possui menor independência e requer algum tipo de ajuda para realizar atividades cotidianas, como tomar banho e preparar suas refeições. E por fim, o autista classificado como grau 3 de suporte enfrenta desafios severos e frequentemente necessita de apoio especializado ao longo da sua vida. Além disso, o diagnóstico de TEA pode estar associado a habilidades notáveis como a facilidade de aprender de forma visual, atenção aos detalhes e precisão, memória acima da média e grande capacidade de concentração em determinado interesse por longos períodos. Cada pessoa no espectro desenvolve um conjunto único de sintomas e características.
o que influencia a maneira como se relaciona, se expressa e se comporta. O diagnóstico. Os primeiros indícios do TEA podem ser percebidos em bebês entre 1 e 2 anos, embora seja possível identificá-los antes ou depois desse período. Depende da gravidade dos atrasos do desenvolvimento. A partir dos 12 meses, crianças com autismo tendem a não indicar objetos com o dedo, mostrando a maior parte desse interesse em objetos do que em interações sociais. Eles não mantêm o contato visual adequado e não respondem quando são chamados pelo nome. Vale ressaltar que há casos raros de regressão no desenvolvimento, que geralmente são observados após pelo menos 2 anos do desenvolvimento normal, que anteriormente era conhecido como transtorno desintegrativo da infância. Por volta dos 18 meses, já é viável realizar uma avaliação com um especialista, como um neuropediatra ou psiquiatra infantil. O diagnóstico do autismo é feito por meio de observação direta do comportamento da criança e de uma entrevista com os pais ou cuidadores, podendo incluir o teste MCHAT. A confirmação do diagnóstico geralmente ocorre quando a criança apresenta características principais do autismo, como a dificuldade social, problema de comunicação, interesses restritos e intensos, além de comportamentos repetitivos, também chamados de estereotipias. A condição pode se manifestar em diferentes graus, o que resulta em variações nos sinais. Em caso de autismo leve, por exemplo, o diagnóstico pode demorar mais a ser feito, pois pode ser confundido com outras características, como timidez, peculiaridade que ele tenha durante o dia ou desatenção. O DSM-5 reconhece que pessoas com TEA podem apresentar sintomas associados em diversos níveis, como habilidades cognitivas atípicas, seja para mais ou para menos. Atraso na linguagem ou habilidades expressivas elevadas, crises nervosas e comportamentos agressivos, assim como outros transtornos associados. O diagnóstico possibilita que a criança receba um tratamento adaptado às suas necessidades específicas. Com o acompanhamento médico multidisciplinar, os sintomas tendem a se suavizar ao longo da vida, contribuindo para uma melhor qualidade de vida tanto para o indivíduo quanto para a sua própria família. E o tratamento? Até agora não existem medicamentos específicos para o tratamento do autismo, embora essa questão seja uma prioridade nas pesquisas com diversos medicamentos sendo testados. O tratamento mais recomendado envolve um acompanhamento médico multidisciplinar, que inclui pediatra, psiquiatra, neurologista, psicólogo e fonoaudiólogo, entre outros ali para auxiliar no desenvolvimento da criança autista. A abordagem adotada dependerá da gravidade do distúrbio e da idade do paciente, sendo sempre discutida em conjunto com os pais. De forma geral, o tratamento combina várias terapias com o objetivo de aprimorar as habilidades sociais, comunicativas, adaptativas e organizacionais. A rotina de cuidados pode incluir atividades de comunicação funcional e espontânea, jogos que promovam a interação social, aprendizado e manutenção de novas habilidades, além de apoio para incentivar comportamentos positivos que ajudem a lidar com o problema de conduta. As abordagens terapêuticas, como a análise do comportamento aplicada, que é o método ABA, e a terapia cognitivo-comportamental são bastante populares. Com frequência, as terapias são associadas a medicamentos para tratar as condições relacionadas como insônia, hiperatividade, agressividade, desatenção, ansiedade, depressão e comportamentos repetitivos. Avaliações são feitas a cada 3 ou 6 meses para verificar se há necessidade de ajustes na abordagem ou na intensidade do tratamento. Outro aspecto fundamental no tratamento é o treinamento dos pais. O ambiente familiar desempenha um papel crucial no aprendizado de habilidades sociais, e o envolvimento dos pais pode trazer grandes benefícios ao reforçar comportamentos adequados. Além disso, é comum que os profissionais que atendem as crianças recomendem acompanhamento psicológico para a família, devido ao estresse emocional que o distúrbio pode causar. O TDAH e o autismo são condições distintas que podem coexistir. As duas condições influenciam o desenvolvimento neurológico na infância. Há bastante discussão sobre a conexão entre o autismo e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. As distinções entre os dois transtornos parecem sutis, e a presença de indivíduos que apresentam ambos dá a impressão de que estão sempre interligados. No entanto, as características específicas de cada condição são essenciais para determinar um tratamento eficaz.
Tanto o TEA quanto o TDAH impactam o desenvolvimento neurológico com sinais perceptíveis já na infância. Nos dois casos, as pessoas demonstram desatenção, dificuldades sociais e comportamentos difíceis de manejar. A confusão é ainda maior, pois muitas crianças autistas também apresentam sintomas de outros transtornos psiquiátricos. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, cerca de 70% das pessoas com autismo podem ter um distúrbio mental associado, o que é denominado comorbidade na terminologia médica. Agora vamos revisar as definições de cada condição. O autismo, como já mencionado em outras partes, é identificado por duas características principais: a dificuldade em interagir socialmente e em se comunicar, além de comportamentos restritivos e repetitivos. Por outro lado, o TDAH é marcado por níveis elevados de desatenção, desorganização e hiperatividade e impulsividade. Em resumo, a pessoa autista enfrenta desafios na interação com outros devido à sua forma distinta de perceber o mundo, enquanto aqueles com TDAH costumam ser vistos como sonhadores, o que também pode prejudicar um pouco as suas relações sociais. As dificuldades para manter a concentração. Diferentemente do TEA, a pessoa com o TDAH enfrenta dificuldades relacionadas à falta de foco. A rejeição social e a inadequação vivenciada pelo indivíduo hiperativo são fundamentalmente diferentes da apatia em relação ao envolvimento social e à comunicação observada em pessoas no espectro autista. Para distinguir essas condições, é importante considerar os principais aspectos do TDAH. Atenção e hiperatividade. A pessoa com TDAH frequentemente tem dificuldades em manter a atenção em várias situações, como em aulas, conversas, devido à sua falta de concentração. Em contrapartida, o desafio do TEA está na dificuldade em saber como se interagir. Outros sinais de TDAH, especialmente ligados à atenção, incluem a falta de atenção a detalhes ou cometer erros por desatenção. Não seguir instruções até o final e ter dificuldades em concluir tarefas. Dificuldade em organizar atividades e cumprir prazos. Perder objetos necessários para realizar tarefas. Ser facilmente distraído por estímulos internos. Isso eu acho que você já deve ter visto por aí. Você deve estar se perguntando, o que é o MChat? O teste MChat é empregado para detectar indícios de autismo. Grande parte das investigações sobre o autismo concentra-se no diagnóstico precoce do transtorno, pois o acompanhamento especializado desde os primeiros anos pode aliviar consideravelmente os sintomas e diminuir em até 2/3 os gastos com cuidados ao longo da vida. Atualmente, a escala MChat é um método recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e ele serve para a identificação precoce do transtorno do espectro autista. O teste consiste em 23 perguntas de resposta sim ou não, que devem ser respondidas pelos pais das crianças com idades entre 16 e 30 meses durante uma consulta pediátrica. A versão atualizada do protocolo MChat inclui uma segunda parte chamada entrevista de segmento, que contribui para uma avaliação mais precisa. As respostas fornecidas pelos pais refletem suas observações sobre o comportamento da criança. A soma desses pontos resultantes indica a presença de sinais que podem sugerir TEA, mas não confirmam um diagnóstico definitivo. Caso a pontuação seja alta, é essencial que a criança seja encaminhada para uma avaliação com o médico especialista e uma equipe multidisciplinar para bater o martelo. A avaliação pelo MChat é mandatória em atendimentos no SUS. A escala classifica a criança em 3 categorias. Baixo risco, pontuação de 0 a 2 nesse caso, a probabilidade de desenvolvimento do TEA é baixa, não sendo necessária outras providências. Se a criança tiver menos de 24 meses, o teste deve ser reaplicado. O risco moderado, pontuação de 3 a 7. Aqui é fundamental que os pais participem da entrevista de segmento, que é aquela segunda fase do MChat, que vai coletar informações adicionais sobre possíveis sinais do transtorno. Se o resultado nessa etapa for igual ou superior a 2, considera-se um caso positivo, e a criança deve ser encaminhada para o especialista. Se a soma das respostas estiver entre 0 e 1, o resultado é negativo para a TEA, mas a criança deve ser testada novamente nas próximas consultas de rotina.
Já o alto risco, pontuação de 8 a 20, com esse resultado a entrevista de segmento não é necessária. Os pais devem agendar uma consulta com o especialista para confirmar o diagnóstico e avaliar um tratamento individualizado. Mas lembre-se, a avaliação pelo MCHAT é obrigatório para crianças em consultas pediátricas de acompanhamento no SUS, conforme a Lei 13.438/17. Se você suspeitar de comportamentos atípicos em seu filho, solicite ao pediatra a aplicação do teste e procure um especialista se necessário. A inquietação dos autistas é similar à hiperatividade do TDAH. No contexto da hiperatividade e impulsividade, indivíduos com TDAH costumam ter dificuldades em permanecer parados, seja sentado ou em fila, e frequentemente se movem ou batucam com os pés e as mãos. Esses comportamentos podem ser confundidos com a agitação observada em crianças com TEA, especialmente em situações em que sua rotina é interrompida ou quando estímulos externos afetam os seus sentidos. A hiperatividade no TDAH também se manifesta de outras maneiras, como as seguintes que eu vou mostrar para vocês. Correr ou escalar objetos em momentos inadequados, dificuldade em brincar ou participar de atividades recreativas de forma tranquila, responder antes mesmo de a pergunta ser finalizada, interromper ou se intrometer frequentemente nas conversas. Uma semelhança importante é que nem o TEA nem o TDAH são diagnosticados através de exames laboratoriais ou de imagem. O diagnóstico correto depende de uma avaliação clínica realizada por especialistas com o uso de questionários padronizados e validados. Ambos os transtornos requerem um tratamento multidisciplinar, envolvendo diversos profissionais como médicos e psicólogos. As medicações para TDAH podem incluir Ritalina ou Venvance. Nos casos em que o TEA é diagnosticado isoladamente, o tratamento é baseado em terapia comportamental, sem a utilização de medicamentos. Em ambas as situações, o diagnóstico precoce e o acompanhamento por profissionais capacitados são essenciais para garantir a qualidade de vida do paciente. As terapias comportamentais. Os métodos ABA e TCC promovem a adoção de comportamentos positivos e o desenvolvimento de novas habilidades. Após a confirmação de um diagnóstico de autismo ou outro transtorno do espectro autista, o próximo passo é determinar o tratamento mais adequado às necessidades específicas do indivíduo. De modo geral, pesquisadores e profissionais da área têm ressaltado os benefícios das terapias comportamentais, como a análise comportamental aplicada, o ABA, e a terapia cognitivo-comportamental, TCC. A ABA utiliza os princípios da aprendizagem operante para estimular a repetição de comportamentos positivos e a aquisição de novas habilidades, através de práticas intensivas e reforços direcionados. As técnicas empregadas no método ABA para crianças com TEA incluem as seguintes coisas: reforço positivo, que é a utilização de recompensa como alimento, brinde ou brinquedo para encorajar comportamentos desejados. A moldagem ou modelagem, que é oferecer recompensas por aproximações ou parte de um comportamento desejado até que o comportamento completo seja alcançado. O desvenancimento, diminuição das instruções para promover maior independência. E a extinção, eliminação de reforços quando um comportamento problemático persiste. E também temos a punição, introdução de um estímulo indesejado para desencorajar comportamentos problemáticos. E aí temos um outro que é bem interessante, que é reforço diferencial. Reforço de uma alternativa socialmente aceitável ou a ausência de um comportamento indesejado. Atualmente, os programas baseados em ABA são considerados tratamento de primeira linha para o TEA, em crianças pequenas, apresentando resultados significativos na melhoria do desempenho cognitivo, das habilidades linguísticas e do comportamento adaptativo. A terapia cognitivo-comportamental como auxílio no tratamento da ansiedade. Inserida no âmbito da psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental, que nós já falamos, o TCC, orienta indivíduos com transtorno do espectro autista a entenderem a relação entre seus pensamentos, emoções e comportamentos inadequados. Assim, a terapia promove a reflexão e o autoconhecimento, favorecendo mudanças nos comportamentos e ajudando na regulação emocional.
Um número crescente de estudos apresenta evidências da eficácia da TCC no tratamento de crianças com idade escolar e adolescentes jovens com TEA. Foram observadas melhorias na ansiedade, na autoconfiança e nas habilidades cotidianas, com 78% das crianças entre 7 e 11 anos no grupo submetido à TCC, reportando esses resultados positivos. Essas descobertas incentivam a exploração de versões adaptadas da TCC para abordar a ansiedade em crianças com TEA de alto funcionamento. Isso é particularmente importante, considerando que de 30 a 40% das crianças com TEA relatam apresentar altos níveis de sintomas de ansiedade. Agora, alguns marcos históricos para vocês. A palavra autismo foi introduzida em 1908 pelo psiquiatra suíço Eugene Bleuler, acho que é isso, para caracterizar a evasão da realidade em direção ao mundo interno, observando em paciente com esquizofrenia. A seguir, vou apresentar outros aspectos importantes da trajetória do autismo. Então, eu vou mostrar para vocês ao longo dos anos como o autismo foi tratado. Em 1943, o psiquiatra Leo Kanner lança o livro Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, na qual relata 11 casos de crianças que apresentavam um isolamento extremo desde o início da vida e um desejo obsessivo pela preservação das mesmices. Ele introduziu a expressão autismo infantil precoce, uma vez que os sintomas eram perceptíveis já na primeira infância. E nota que essas crianças exibiam maneirismos motores e características incomuns na comunicação, como a inversão de pronomes e a tendência ao eco. Já em 1944, Hans Asperger publica o artigo A Psicopatia Autista na Infância, ressaltando que o autismo era mais comum em meninos que demonstravam falta de empatia, dificuldades em firmar amizades, conversas unilaterais, intensa fixação em assuntos específicos e movimentos descoordenados. Essas crianças eram denominadas pequenos professores devido às suas habilidades de discutir um tema de forma detalhada. Contudo, como seu trabalho foi publicado durante a guerra, recebeu pouca atenção e só foi reconhecido como inovador em 1980. Já em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria lança a primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, o DSM-1. Este manual torna-se uma referência global para pesquisadores e profissionais da área, apresentando nomenclaturas e critérios para diagnosticar transtornos mentais. Na primeira edição, os diversos sintomas do autismo foram classificados como um subgrupo da esquizofrenia infantil, sendo não reconhecido como uma condição específica. Nos anos 50 e anos 60, já mudou um pouquinho. Nos anos 50 havia grande confusão sobre a natureza do autismo e acreditava-se que o transtorno era causado por pais emocionalmente distantes, uma hipótese da mãe geladeira propostas por Leo Kanner. Contudo, nos anos 60, surgiram evidências que indicavam que o autismo era um transtorno cerebral presente desde a infância e que ocorria em diversos países e grupos sociais. Leo Kanner tentou se retratar e sua teoria foi posteriormente desmentida. Em 1965, Temple Grandin, diagnosticada com síndrome de Asperger, desenvolve a máquina do abraço, um dispositivo que simula um abraço e proporciona conforto à pessoa com autismo. Ela transformou as práticas de abate de animais, tornando-se uma referência internacional em técnicas e projetos de instalação. Além de atuar como consultora na indústria pecuária, Grandin viajava pelo mundo dando palestras sobre a importância de apoiar crianças autistas no desenvolvimento e suas habilidades. Em 1978, o psiquiatra Michael Hutter classifica o autismo como um distúrbio do desenvolvimento cognitivo, estabelecendo um marco na compreensão do transtorno. Ele sugere uma definição baseada em 4 critérios: atraso e desvio social que não se limitam à deficiência intelectual, problemas de comunicação que não são apenas decorrentes da deficiência intelectual, comportamentos incomuns como movimentos estereotipados e início antes dos 30 meses de idade. Já em 1980, a definição inovadora de Michael Hutter e o aumento das pesquisas científicas sobre o autismo influenciam a elaboração do DSM-3. Nessa edição, o autismo é reconhecido pela primeira vez como uma condição específica, sendo classificado dentro dos transtornos invasivos do desenvolvimento, o TID. Esse termo reflete o fato de que várias áreas do funcionamento cerebral são impactadas pelo autismo e suas condições associadas. Em 1981, a psiquiatra Lorna Wing
introduz o conceito de autismo como um espectro e cria o termo Síndrome de Asperger, em homenagem a Hans Asperger. Sua pesquisa revolucionou a percepção do autismo com impacto global. Como pesquisadora clínica e mãe de uma criança autista, ela defendeu uma melhor compreensão e serviços para pessoas com TEA e suas famílias. Juntamente com Judith Gold, fundou a National Autistic Society e o Centro Lorna Wing. Em 1988, o filme Rain Man, um grande sucesso de bilheteria, se torna um dos primeiros longa-metragens a apresentar um personagem autista. Embora tenha sido crucial para aumentar a conscientização sobre o transtorno, o filme também contribuiu para a ideia errônea de que todas as pessoas com TEA possuem habilidades, um tipo raro de disfunção cerebral que confere aptidões excepcionais em certas áreas. Em 1994, novos critérios para o autismo são analisados em um estudo internacional multicêntrico, envolvendo mais de 1.000 casos e 100 avaliadores clínicos. O sistema do DSM-4 e da CID-10, que é a Classificação de Estatística Internacional de Doenças, se tornam equivalentes para evitar confusões entre pesquisadores e profissionais. A síndrome de Asperger é incorporada ao DSM, ampliando o espectro do autismo para incluir casos mais leves, onde os indivíduos tendem a ser mais funcionais. Em 1998, a revista Lancet publica um artigo de Andrew Wakefield, que afirmava que algumas vacinas poderiam causar o autismo. O estudo foi amplamente desacreditado por outros cientistas e descartado. Em maio de 2014, Wakefield perdeu seu registro médico e a revista se retratou, retirando o estudo de seus arquivos por falta de evidências. Mais de 20 investigações subsequentes demonstraram que a ligação entre vacinas e o autismo nem é fundamentada. Em 2007, a ONU institui o dia 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autismo, visando sensibilizar a população sobre a importância de compreender e tratar o transtorno que afeta aproximadamente 70 milhões de pessoas globalmente, conforme a Organização Mundial da Saúde. Em 2018, o 2 de abril é oficialmente reconhecido no Brasil como o Dia Nacional da Conscientização sobre o Autismo. Em 2012, no Brasil é sancionada a Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764/12, que estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Esse marco legal é crucial para assegurar direitos aos indivíduos com TEA, garantindo acesso ao diagnóstico precoce, tratamento, terapia e medicamentos pelo SUS, bem como a educação e proteção social, além de oportunidades de trabalho. Em 2013, o DSM-5 unifica todas as subcategorias do autismo em um único diagnóstico, transtorno do espectro autista, o TEA. Os indivíduos agora são diagnosticados dentro de um único espectro, com diferentes níveis de gravidade. A síndrome de Asperger não é mais considerada uma condição distinta, e o diagnóstico de autismo passa a ser definido por 2 critérios: deficiências sociais e da comunicação, além da presença de comportamentos repetitivos e estereotipados. Em 2014, um dos maiores estudos sobre as causas do autismo revelou que fatores ambientais têm uma importância similar à genética na manifestação do transtorno. Isso contradiz estimativas anteriores que atribuía entre 80% a 90% do risco de desenvolvimento de TEA à genética. O estudo acompanhou mais de 2 milhões de pessoas na Suécia entre 1982 e 2006, avaliando fatores como complicações durante o parto, infecções da mãe e uso de drogas na gravidez. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13.145/15, estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ampliando a proteção aos indivíduos com TEA ao definir a pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O Estatuto é um marco importante na defesa da igualdade de direitos, combate à discriminação e regulamentação da acessibilidade do atendimento prioritário. Em 2020, a Lei 13.977, conhecida como Lei Romeu-Mion, é sancionada criando a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o CIPTA, que é emitida gratuitamente pelos estados e municípios. Esse documento substitui o atestado médico e facilita o acesso a direitos previstos na Lei Berenice Piana. Em 2022, a nova versão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, a CID-11,
adota a terminologia transtorno do espectro do autismo, abrangendo todos os diagnósticos anteriormente classificados como transtorno global do desenvolvimento. Agora, o tratamento do autismo nos dias atuais envolve uma abordagem multidisciplinar que busca atender às necessidades específicas de cada indivíduo. Aqui estão algumas das principais estratégias e práticas que estão sendo utilizadas nos dias de hoje. As intervenções comportamentais. Métodos como análise comportamental aplicada, o ABA, são amplamente utilizados. Essas intervenções visam ensinar habilidade social, de comunicação e de comportamento por meio de reforço positivo. Terapias de fala e linguagem. Profissionais de fonoaudiologia ajudam a desenvolver habilidades de comunicação, tanto verbais quanto não verbais. Isso é fundamental para muitos indivíduos com autismo, que podem ter dificuldades na linguagem. As terapias ocupacionais. Esses terapeutas trabalham com indivíduos para melhorar suas habilidades do dia a dia, ajudando a desenvolver a autonomia e a lidar com a sensorialidade. Os medicamentos, que embora não existam os medicamentos que curam o autismo, alguns podem ser prescritos para tratar os sintomas associados, como a ansiedade, depressão ou hiperatividade. A educação inclusiva. Muitas escolas estão adotando práticas inclusivas, oferecendo suporte personalizado e adaptando currículos para entender as necessidades dos alunos com autismo. O apoio familiar. Grupos de apoio e recursos para famílias são essenciais. O suporte emocional e informativo pode ajudar os familiares a lidar com os desafios do autismo. As tecnologias assistivas. O uso de aplicativos e dispositivos que ajudam na comunicação e no aprendizado tem crescido muito, oferecendo novas formas de interação para as pessoas com autismo. Abordagem holística. Algumas práticas consideram o bem-estar geral do indivíduo, incluindo aspectos nutricionais, exercícios físicos, terapias complementares, como a musicoterapia e a arteterapia. A sensibilização e a aceitação. Há um movimento crescente em direção à conscientização sobre o autismo, promovendo a aceitação e a inclusão na sociedade. Cada pessoa com autismo é única, não esqueçam disso. E o tratamento deve ser adaptado às suas necessidades específicas. A personalização e a colaboração entre profissionais, familiares e o próprio indivíduo são fundamentais para o sucesso das intervenções. E você deve aí estar se perguntando, mas ele não vai falar do cordão? Pessoal, o cordão de girassol é um símbolo internacional que identifica pessoas com deficiências ocultas como o autismo. Ele também é usado para identificar outras pessoas com deficiências invisíveis, como surdez, limitação intelectual e deficiências cognitivas. Mas qual que é o significado do cordão de girassol? Ele representa as necessidades especiais da pessoa com deficiência oculta. Ilumina, clareia, reflete a luz da pessoa com autismo. Leva a inclusão para a sociedade. Facilita a identificação de autistas e outras pessoas com deficiências ocultas. Garante tratamento adequado e evita os constrangimentos. Hoje em dia dá para a gente identificar esse pessoal, gente. A Lei do Cordão do Girassol. A Lei 14.624 oficializou o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Mas só tem esse símbolo? Temos outros símbolos do autismo. Cordão de quebra-cabeça, que indica que a pessoa pode precisar de suporte específico. Temos o símbolo do infinito, que representa a neurodiversidade. Temos também o arco-íris, que representa também a neurodiversidade. E temos a lupa, que destaca o mês da conscientização do autismo. E é isso, pessoal. O autismo é um tema que precisa ser cada vez mais debatido com respeito, empatia e informação de qualidade. Quanto mais conhecimento a gente compartilha, mais ajudamos a construir uma sociedade mais inclusiva para todos. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa aqui embaixo o like, comenta e deixa a sua opinião ou a dúvida e compartilhe com quem possa interessar. Isso ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas. E se ainda não está inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho, porque sempre tem conteúdo novo chegando por aqui.
Valeu por assistir mais esse episódio e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.